Fala, senhores, tudo certo com vocês? Senhores, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema bastante polêmico. Eu já ouvi muito preparador falar que deu mais ponto de ignição e a mistura ficou pobre, né? E aí teve que dar mais combustível também. Então, galera, o tema de hoje é isso. A gente vai tratar sobre se ponto de ignição altera ou não altera a leitura da sonda lambda. Demorou? Senhores, na teoria, né, quando eu estudei as apostilas quando a gente vê a calibração ideal, que é uma calibração feita em dinamômetro de motor, em condições estáticas, né, tudo que eu vi nessa teoria falava que o lambda não depende do ponto de ignição, né? O lambda depende somente da quantidade de ar e da quantidade de combustível. E desde que você tenha um ponto de ignição ali que ocorre a combustão, o lambda vai ser o mesmo. Só que aí, galera, eu já ouvi muito preparador falar isso, uma galera que tem injeção programável fala isso, né, que deu mais ponto, a mistura ficou mais pobre. E aí, eu falava, nossa, mas por que tanta gente tem a mesma dúvida? Se na teoria isso está tão claro, né? Aí, senhores, aconteceu o seguinte, eu estou acertando um Civic SI Stage 5, é um Civic SI no etanol, lá do Rio Grande do Norte, né, de Natal. Até um abraço pro Paulo aí, que é o dono desse carro. E aí, galera, a gente fez uma medição na rua, a gente fez uma medição numa reta, ele acelerou o carro, trocou de mapa e a única coisa que eu troquei no mapa foi que eu dei mais pontos de ignição. A mistura empobreceu. Então eu tenho aqui esses data logs, a gente vai analisar por que eu dei mais ponto e a mistura empobreceu. Que é justamente essa a dúvida da galera aí, né? E aí, galera, quando eu vi essa medição, eu comecei a entender por que tanta gente, tanto preparador, fala isso. Demorou, senhores? Vamos pro vídeo de hoje. Senhores, antes da gente ir para a análise do datalog aqui, né, para ver o que aconteceu na prática, eu queria mostrar para vocês que isso não é uma opinião minha. Eu tenho aqui, vou mostrar uns áudios, senhores, porque quando acontece coisas desse tipo, né, eu não esperava que ficasse pobre quando eu dei mais ponto, né, justamente pelas teorias. Então eu fui perguntar para as pessoas que eu tenho como referência, né, que manjam muito mais de calibração do que eu e têm muito mais experiência na área. Então, primeiro eu queria mostrar aqui para vocês, senhores, um áudio que eu recebi do Carlão. O Carlão trabalha na Bosch lá há mais de 30 anos. Ele calibrou desde o primeiro carro a receber injeção eletrônica no Brasil, que foi o Gol GTI lá atrás. E dá uma olhada aqui no que ele falou pra gente. Ô, meninão, Meninão. seguinte, cara, em 30 e poucos anos que eu já trabalhei nisso, eu nunca vi lambda alterar por causa de avanço. A não ser que você ponha um avanço absurdo, assim, menos 30 graus, o que o motor não queima. Mas se você puser mais ou menos 10 graus no motor, o lambda não se altera. Em condição estática, eu tenho certeza absoluta, é só ir no dinamômetro e fazer o teste. Então, já queria mandar um abraço pro Carlão. E ele falou isso, senhores, que ponto não altera a lambda. Mais uma referência, que é o Roberto Rodrigues, da Twizy, que eles calibram carros de corrida. Inclusive, eles acabaram de ganhar a última corrida que teve na Endurance, né? E ele mandou um áudio falando exatamente da calibração desse motor da Endurance. Dá uma olhada. Para você algo que a gente fez, inclusive nesse carro que ganhou, tá? A gente fez vários testes no dinamômetro de bancada lá. E a gente fez todo o mapa de combustível. Depois a gente variou o ângulo de ignição e, cara, não mexeu nada no combustível. E aí, senhores, deu para entender? Então, ó, além de toda a literatura, eu tenho aqui duas fontes super confiáveis que falaram pra gente a mesma coisa, que o ângulo de ignição não altera a leitura lambda. Não entendia por que tanta galera na rua, tanto dono de injeção programável, mexe no próprio carro e fala isso, que viu lá, viu a sonda lambda e ficou mais pobre. Então isso aconteceu exatamente comigo e eu vou abrir aqui os logs para a gente analisar junto, debulhar por que ficou mais pobre. Vamos lá. Galera, eu vou abrir aqui o ROM Data Manager, a gente vai olhar aquelas medições do Civic SI no etanol que eu falei para vocês, tá? Então vamos aqui dar um load no datalog. Foram esses aqui, ó. Esse 42 e esse daqui
43. Vamos lá. Então, galera, a gente tem aqui, ó, em vermelho o RPM, aqui em rosinha, MAP, a borboleta está aqui, Throttle-Plate, e em verde. E aqui em preto está a sonda lambda. Vocês vão vendo que ela dá uma variadona aqui mais forte onde abre o VTEC, e depois ela vai ficando mais lisa, tá bom? E aí, senhores, vamos pegar um ponto fixo aqui, ó, de 8.000 RPM. Aqui, ó, 8.000 RPM. MAP tá isso daqui. Esse daqui é a temperatura do líquido de arrefecimento. E aqui tá a sonda lambda, 0,91. E aqui está o ponto de ignição, 31. Esse foi aquele teste em que eu dei mais ponto e ficou mais pobre, ficou 0,91. Eu não queria isso, tá? Olha aqui como é que estava antes. O outro mapa, vamos buscar o mesmo ponto, 8.000 RPM. 0,89 com 28 de ponto. E por que então, galera, que ficou mais pobre? Aí eu fiquei encucado, eu falei, porque esses testes foram feitos exatamente com o mesmo carro, com o mesmo combustível no mesmo lugar, tá? O Paulo veio, acelerou, parou, trocou de mapa, voltou para o mesmo lugar e acelerou de novo. E são essas as medições que eu tive. Aí eu falei, como eu acredito muito no Roberto, e muito no Carlão, e muito no que eu li na minha vida inteira de teoria, eu falei, pô, alguma outra coisa tem que ter alterado a lambda, e não o avanço, entendeu? O que uma galera ia já concluir aqui é que, pô, a única coisa que eu mudei no mapa foi o ponto e mudou o lambda, então o ponto muda o lambda. Não é bem assim. Vamos olhar aqui, vamos debulhar e ver o que mudou. Primeiro dá uma olhada aqui, ó. Temperatura do líquido de arrefecimento. Foi de 87 para 91. É uma diferença pequena, pouca coisa, 4 graus. O carro não está quente nem nessa puxada e nem está frio na outra, normal. MAP, de 964 para 950, variou 14 milibar. É uma variação muito pequena, normal de acontecer, também não foi por isso. Olha aqui a posição do VVT, 32 graus nesse, 32 graus no outro. E senhores, o VVT sim pode alterar a leitura de lambda, porque a leitura de lambda ela vai ler ar e combustível, né? Ela vai ler, na verdade, o oxigênio residual da queima desse ar, desse oxigênio com o combustível. Vai sobrar um pouco de oxigênio e é esse residual de oxigênio que a sonda lambda lê. Então, senhores, o que será que alterou? Porque assim, se a gente altera o VVT, pode ser sim que entre mais ar naquela mesma condição, entendeu? E aí sim, a sonda lambda vai ficar mais pobre, porque agora entrou mais ar, ou vai ficar mais rica porque entrou menos ar, e aí muda a mistura, e aí sim muda a leitura lambda. Mas como vocês viram, VVT exatamente igual. Vamos olhar aqui, ó, IAT, que é a temperatura do ar de admissão. Exatamente 29 graus, não mudou. Aqui em cima, vamos ver o Dutch. O Dutch Cycle do injetor, ele representa quantos por cento o injetor está aberto em relação à capacidade máxima dele. Então aqui, galera, com 0,89 de sonda, o nosso injetor estava em 79%. Aqui, mais pobre, menos injetor. Pronto, então a gente matou a charada. Por algum motivo, por alguma correção de sonda, alguma coisa, o injetor aqui abriu menos. Com isso foi menos combustível e com isso ficou mais pobre. Mesmo que eu não pedi para tirar combustível, né? Se a gente olhar aqui, ó, o lambda solicitado, vamos procurar aqui onde que está, que eu não lembro de cabeça. Olha aqui, o lambda solicitado, a F commanded, tá vendo? 0,85 para um, 0,85 para o outro. Por que que nesse mapa ficou mais pobre? Porque injetou menos combustível. Mesmo que eu comandei, que eu queria o mesmo alvo ali de malha fechada, né? Por algum motivo, injetou menos combustível. Se a gente olhar aqui, ó, o tempo de injeção em milissegundos, da que está mais pobre está 1,62 e da que está mais rica está 11,87. Então aqui
a válvula injetora de combustível ficou aberta por mais tempo, com isso foi mais combustível injetado, por isso que ficou mais rica aqui e mais pobre no outro. Então, senhores, antes de fazer um teste na rua e com base nesse um teste que você fez, você sair falando como se fosse verdade que mais ponto de ignição pede mais combustível, para e analisa o seu log, olha tudo igual eu olhei aqui. Ainda pode ser que a purga do canister interfere na leitura da mistura, né? O combustível interfere, então tem N fatores, mas a charada que a gente matou aqui, que eu espero que você tenha entendido, para que você, quando for levar o seu carro para alguém fazer um acerto, ou quando você mesmo estiver tentando fazer seu acerto, você saiba que você pode sim fazer um mapa de combustível primeiro e depois mudar o avanço, porque o avanço não vai estragar aquele mapa de combustível que você já tinha. Não é porque você deu mais ou menos avanço que agora você vai ter que mudar o seu mapa de combustível, entendeu? E outra, galera, a calibração ideal, ela tem que ser feita com motor estático, parado, né? Não existe isso de dar uma puxada, tudo variando, e você querer acertar o motor. O motor tem que ficar travado lá em 2.500 RPM e lá você acerta o ponto, entendeu? Então, esse tipo de dinamômetro que a gente usa de chassis é só para fazer uma comparação entre um teste e outro, mas a calibração ideal tem que ser feita sim com um motor estático em cada região. É assim que aqueles mapas 3D têm que ser preenchidos, em condições estáticas. E aí, senhores, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi no YouTube um vídeo de um cara muito famoso que eu achava que ele entendia muito, né? E ele fez um vídeo ensinando a calibrar um mapa de ponto, né? E aí, nesse vídeo, o cidadão falou que tirou ponto para que o carro fique mais econômico. Porque tirando ponto, vai pedir menos combustível e com isso o carro vai ficar mais econômico. Galera, isso daí não existe. Se você está com um ponto ótimo, né, e ali em baixa carga, deixa eu abrir aqui um mapa para mostrar para vocês, mas em baixa carga, o motor precisa sim de muito ponto, né? O ponto ideal de ignição é muito ponto. Dá uma olhada aqui no Civic Si, que é um carro que tem taxa 11. Na gasolina, usa isso daqui, ó, 45 de ponto, 45, aqui para baixa carga, né, com a borboleta bem fechadinha, 45 de ponto. Por quê? Porque esse é o ponto ideal. Esse ponto foi achado em dinamômetro de motor, em caso estático, e esse é o ponto ideal. Quando eu fiz alguns testes para esse Civic Si no etanol, ele pedia inclusive mais ponto do que 45, a gente usou mais do que isso. Tá? E o que aconteceria se eu tirasse ponto aqui nessa região? O motor ia ter o mesmo ar, o mesmo combustível e ia produzir menos torque. Então, de baixa, o carro ia ficar xoxo. Então, você ia ter que pisar mais para o carro andar, porque aqui nessa região o carro ia ficar fraco. E aí, o que acontece? Quando você pisa mais, vem mais ar, mais combustível, o carro bebe mais. Então, galera, para o seu carro ficar econômico e ficar gostoso de dirigir de baixa, ele precisa sim ter bastante ponto aqui nessa região, porque geralmente o avanço ideal nessa região de baixa carga é com bastante ponto, entendeu? Não existe essa mágica não, de botar pouco ponto e o carro ficar mais econômico. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu tentei trazer aqui pessoas que são referências para mim no ramo de calibração. Tentei trazer um caso prático que te induz a pensar uma coisa, mas quando você olha mais a fundo, você vê que foi outra coisa que aconteceu, né? Então, galera, essa questão está elucidada. Ponto de ignição não altera a lambda. Demorou? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu dou uma lida e respondo para vocês. Galera, queria agradecer todo mundo que me ajudou esses dias. O canal deu uma estagnada assim, né? Eu tô começando ainda, eu preciso da ajuda de vocês para curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para os seus amigos preparadores que estão calibrando o carro na garagem de casa e que estão querendo aprender sobre isso. E eu pedi ajuda no Instagram, uma galera compartilhou, então eu já queria deixar aqui meu agradecimento para essa galera. Muito obrigado pela força de vocês e espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscrevam no canal. Demorou, senhores? Até a próxima, um abração para vocês, tamo junto.